Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu ele: Teu servo. Perguntou o rei: Não há ainda algum da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: Onde está? Respondeu Ziba ao rei: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Louvado seja Deus. Até aqui, queridos, em nome de Jesus. Santos, o rei Davi chegou ao trono, cujo Deus, o próprio Deus, o exaltou. Mas ele não se esqueceu da aliança que ele tinha com Jonatas. Jonatas, juntamente com seu pai Saul, tinha descido a sepultura, tinha perdido a sua vida numa batalha. E não só Jonatas e seu pai, mas toda a sua casa, somente esse rapaz, Mefibosete, ficou da linhagem. E Davi, assentado no trono, não esqueceu da aliança que ele tinha feito com Jonatas, seu amigo. E em determinado dia, Davi procurou saber se não tinha alguém da casa de Jonatas que ele pudesse usar de bondade. Que interessante, não é, queridos? E mandou chamar Ziba, servo de Mefibosete, e me chama a atenção a forma que Ziba fala de Mefibosete. Tem Mefibosete que é aleijado dos pés. Olha só a marca que identificava aquele homem, que identificava Mefibosete, era aleijado dos pés. Um homem que tinha perdido, porque esse Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, com certeza seu pai, seu avô em vida, rei de Israel, tinha muitos bens, tinha muitas regalias, vivia muito bem. E nessa mesma oportunidade, onde o seu pai e o seu avô morreram, ele também, a serva, fugindo por causa do inimigo, deixou que ele caísse dos seus braços, e aí ele, por causa daquela queda, ficou aleijado dos seus pés. E é interessante, queridos, que muitas vezes parece que estamos esquecidos. Parece que Deus não olha mais para nós. Parece que as consequências que às vezes sofremos no nosso dia a dia, da nossa vida, nos trazem sequelas que um dia Deus não há de mudar o quadro, de mudar a situação. Eu acredito que Mefibosete, ele não tinha mais em seu coração esperança. Eu até entendo o receio, o medo que ficou Mefibosete. Pelos versículos posteriores, nós vamos ver que quando Davi manda chamar ele, eu até penso, meu pastor, como é que ele se colocou diante de Davi? Olha só, sabia que Saul, seu avô, tinha perseguido Davi de morte, e agora aquele que era perseguido pelo seu avô estava sentado no trono, era rei, e manda chamar ele. Não existia mais ninguém na sua casa, toda a sua casa tinha sido desterrada. Só Mefibosete, aquele que era conhecido por ser aleijado dos seus pés, só ele permaneceu. Tanto é que Ziba fala assim: tem Mefibosete, o aleijado. Queridos, imagine o receio daquele homem de chegar-se diante do rei. Já tinha o seu complexo, porque sabemos que não é difícil para uma pessoa ter uma deficiência física. Se hoje, com todo o aparato, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com todo o recurso que há, não é fácil uma pessoa que tem uma deficiência física sobreviver. Imagine naquela época como não era a vida desse rapaz Mefibosete. Imagine que situação, um homem agora excluído, aleijado. De repente o rei manda chamar ele. E é interessante, queridos, que eu sei que não foi simplesmente a vontade, o desejo de Davi de abençoar alguém da casa de Saul, mas eu tenho convicção que foi o próprio Deus que tocou no coração de Davi, que fez com que Davi se lembrasse. Porque ele não sabia da existência de Mefibosete, ele não conhecia
coração. Ele tinha uma aliança. O seu amigo estava morto, mas a aliança, o amor, permanecia no coração do rei Davi. E um certo dia, creio dessa maneira, Deus incomoda Davi, e Davi pergunta: não tem mais ninguém da casa de Saul que eu possa honrar? E é interessante que manda chamar Mefibosete, diz a Mefibosete que tudo aquilo que era de Saul, todas as terras que eram do seu avô, tudo que pertencia ao seu avô, lhe seria restituído, e mais ainda do que isso, ele iria assentar à mesa e comeria todos os dias agora com o rei. E meditando nessa passagem, queridos, eu ouvia um hino de Gerson Rufino que diz Lodebar nunca mais, e me incomodou, Lodebar nunca mais, Lodebar. Eu fui atrás dessa palavra, Lodebar. Eu falei: Jesus, o que quer dizer esse tal de Lodebar? Lodebar é o nome da cidade que se encontrava mesmo em Moisés. E pesquisando um pouco sobre essa cidade de Lodebar, os estudiosos identificam esse nome como sendo não palavras, sem palavras, terra do silêncio, silêncio. Olha só que coisa interessante. Meu Deus, imagine, terra de silêncio, lugar de silêncio, sem palavras, um homem excluído. E a cidade parece que tinha tudo a ver com o estado que se encontrava aquele homem. Um homem que parecia que estava vivendo um silêncio de Deus na sua vida, que estava vivendo um esquecimento de Deus na sua vida. E me chama a atenção, meu pastor, porque Deus poderia muito bem, havia profeta assim em Israel, e Deus usava assim como usa até hoje os seus profetas. Deus poderia usar um dos profetas, poderia usar um dos seus servos. O próprio Davi, a Bíblia diz, Davi, profeta, sim, de Deus. Poderia usar qualquer um dos seus profetas para tocar nos pés daquele homem e fazer com que aqueles pés fossem restaurados, que ele deixasse de ser aleijado, mas não, ele mesmo aleijado, aprove a Deus que ele permanecesse aleijado, mas que se sentasse na mesa do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas outras pessoas que fisicamente, aparentemente, aos nossos olhos, aos olhos daquele povo, poderiam estar sentados na mesa do rei, mas Deus não quis dessa maneira. Foi o aleijado, com os pés tortos, aquele que era conhecido pela sua deficiência, pelo seu problema. Dessa mesma maneira foi que Deus quis que ele se assentasse à mesa do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E eu aprendi muito com essa palavra. Eu aprendi muito porque, queridos, nós aceitarmos a vontade de Deus para nossas vidas é algo tremendo. E muitas vezes nós queremos conduzir a situação da nossa maneira, queremos que a nossa vida seja da maneira que nós esperamos que as coisas aconteçam, mas nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa vontade. Eu só sei dizer uma coisa, irmão: aleijado ou não, torto ou não, deficiente ou não, Deus tem um lugar para mim e para você, e tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a Bíblia Sagrada, homens de Deus. João Batista perdeu a sua cabeça, mas no dia ele se assentar, naquele grande dia nas bodas do Cordeiro, ele não vai estar lá sem cabeça, não. Ele vai lá no defeito. Eu tenho certeza que naquele grande dia, todos aqueles homens que perderam a sua vida, antes ganharam a sua vida por amor do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, eles vão estar assentados na mesa do rei. Eu sei que lá Paulo não vai ter mais como dizer: não me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Evangelho, porque lá ele não vai ter marcas no seu corpo.